na terra. Essa é a vocação. Quando Adão e Eva, criados por Deus, casados por Deus, abençoados por Deus para governarem essa terra e se multiplicarem, enquanto eles viviam na graça, sem o pecado, a vida deles era uma delícia, a vida deles era uma maravilha, irmãos. Eles viviam no paraíso, eles escutavam a Deus, eles ouviam os passos de Deus, eles eram tão felizes. E quando começou essa infelicidade toda, Frei, separações, briga, irmão que mata irmão, o que é que Caim, o primogênito de Adão e Eva, fez com seu irmão Abel? Por inveja, por pura inveja, matou, derramando o primeiro sangue humano nessa terra. Meus queridos, o que é que aconteceu? Que a felicidade foi embora e a tragédia chegou e o mal começou a dominar as nossas famílias, as nossas vidas, o pecado. Meus irmãos, parece uma coisa que a gente repete tanto, mas a gente tem que saber isso. A grande derrota nossa é o pecado, porque a gente se separa de Deus. A única coisa que pode nos separar do amor tão grande de Deus é o pecado. O pecado é uma tragédia, é uma desgraça, é o pior mal. O próprio demônio, ele não tem poder nenhum sobre uma pessoa que está na graça de Deus. Se Deus é por nós, uma família que está debaixo da graça de Deus, ela é protegida. Quantos exemplos? Eu me lembro agora daquela família que tinha 5 filhos, uma família japonesa numerosa, na Segunda Guerra Mundial. Eles eram católicos fervorosos, porque o católico no Japão, o Japão é de maioria budista, mas quem é católico, a minoria católica é muito fervorosa, não é? Então, aquela família era muito católica. Todas as noites ela se ajuntava com o pai, a mãe e os 5 filhos para rezarem o terço. E todos os filhos estavam em idade de serem convocados, e foram. Mas jovem tinha 18 anos. Todos foram convocados para a guerra. E daquela cidade nenhum jovem voltou. Mas naquela família, e olha que eles foram para diferentes lugares, inclusive os piores lugares da guerra mais terrível, eles foram destacados para ali, mas nenhum morreu, todos voltaram. E foram perguntar para a mãe o que é que tinha acontecido, o que ela achava que era aquele milagre. Ela disse: a única coisa, nós somos diferentes, fomos em tudo igual às outras pessoas da nossa cidade, e eu sinto a dor dos pais que perderam seus filhos, mas eu só posso dizer que eu fui abençoada desse tanto por Deus, porque todas as noites nós nos reunimos para rezar o terço. Como a devoção a Nossa Senhora, como a oração da família protege, meus irmãos. Eu quero perguntar aqui, qual é a família que pelo menos uma vez por semana se reúne para rezar? Tem alguma família? Graças a Deus. Diga o seu irmão, por que não a sua? Ah, Frei, ninguém quer rezar. Pronto, comece, continue firme, vai conquistando o outro. Quando você vê que não, a família está toda conquistada. Eu sempre dou esse exemplo também, gente. Por que é que uma pessoa passa por uma igreja protestante ou por uma dessas seitas e ela passa com tanto, e às vezes até porque talvez decepciona na igreja católica, ou porque talvez num momento de grande necessidade encontrou um conforto, uma palavra, uma oração, ou até uma graça numa dessas igrejas, ela se entrega com tanta força àquelas igrejas, aquela fé, que ela consegue conquistar toda a sua família.
Quem já ouviu história assim? Todo mundo passa para aquela igreja. Pergunta ao seu irmão, por que a gente não consegue? É porque nós não acreditamos ainda na força da Igreja Católica. A gente não acredita, no fundo, se a gente acreditasse o que é Eucaristia, como é que a gente pode deixar a sua família sem Eucaristia? Diga ao seu irmão, como é que você pode deixar a sua família sem receber Jesus Eucarístico? E você não se preocupar com isso. Se Jesus disse, quem comer deste pão viverá eternamente e eu ressuscitarei. Você quer viver um dia eternamente com a sua família? Ela tem que comungar. O que mais devia preocupar você, pai e mãe, é um filho seu, por exemplo, se amigar, se querer se casar na igreja, porque não vai poder se confessar, não vai poder comungar. Às vezes a pessoa chega para mim desesperada, Frei, reze por mim, eu quero que aquela pessoa volte. É casada com aquela pessoa? Não sou casado, só somos amigados. Tem filho? Não tem filho. E quer voltar ao pecado? Não quer voltar primeiro para Jesus, se confessar, se arrepender dos seus pecados, voltar à comunhão, voltar com Jesus, amar Jesus sobre aquela pessoa. E se aquela pessoa for a pessoa certa para você, você tem a certeza que Jesus Eucarístico vai lhe trazer, você vai se casar, ou vai dar tudo certo. Ou se não for aquela pessoa, ele vai te mostrar que tem outra pessoa. Gente, a gente está perdendo os valores, a gente está perdendo a fé. A gente não se preocupa tanto porque o nosso filho não está vindo à missa. Mas se começa, claro, usar droga, aí aquele desespero, e agora cai e quer por fim a força que deixa. Mas ele só caiu na droga porque faltou Jesus. A primeira coisa que faltou foi Jesus. Se afastou de Jesus Cristo. Irmãos, vamos ter cuidado com isso, principalmente com as nossas crianças. E quem não conseguiu com os filhos, já são adultos, conseguiu com netos. Quem já tem neto aqui, levante a mão. Pronto, boa. Claro, não são seus filhos, mas, por exemplo, você vai fazer um trabalho maravilhoso para os seus filhos, por exemplo, todos os seus netos, todos serem batizados. Que tristeza, eu digo a vocês, que tristeza. Primeira coisa que você deve perguntar, claro, tem a liberdade de todo mundo, aí cada caso é um caso, mas eu estou falando aqui da regra geral. A pessoa, o seu filho, está namorando com uma menina protestante. Ah, não, mas é tudo mesmo Deus. Ela aceita tudo. Às vezes até se você insistir muito em casar na igreja, mas não vai batizar o filho quando nascer, é o inferno. Ela não vai na sua igreja, nem você deve ir na dela. O que é que acontece? É o inferno em pessoa. É um caso em 1000 que eu vejo dar certo. Quando os dois são católicos, são praticantes, já tem as dificuldades, imagina, cada um segue um caminho. O marido vai para cá, a família puxa para o lado de lá, a família dele ou a família dela. E aqui, aquela confusão. Falta Deus, falta a Eucaristia, o batismo. Já li um livro muito bom, eu aconselho a vocês, é de um monge lá da Santa Cruz. Eu trouxe um dia até para dar o testemunho aqui, sobre os dons do Espírito Santo. Ele conta a história de uma menininha francesa, que a avó era muito católica, mas o povo francês perdeu muita fé. Os pais pagãos, o pai da menina tinha ódio da igreja católica, de tudo que era referência a Deus, ateu, não é? Comunista, e falava tanto mal. Mas aquela avó fez um plano com a empregada doméstica da casa, e elas conseguiram, quando o pai viajou, a menina fizeram uma coisa, que às vezes até a igreja nem concorda muito, mas elas fizeram por um ato de fé. Elas levaram aquela criança e conseguiram que fosse batizada, clandestinamente. Os pais depois ficaram sabendo e ficaram com ódio, brigaram, mas aquela criança já era batizada. E o que aconteceu? O pai, para que a criança nunca fosse influenciada pela fé da avó, foi morar em Marrocos. Naquele tempo Marrocos pertencia à França, era colônia francesa. E o pai foi trabalhar em Marrocos, porque lá tinha muçulmano, não tinha quase cristãos.
Mas aquela menina batizada, o Espírito Santo de Deus estava nela, e Deus foi guiando aquela menina sem ninguém falar nunca de Deus para ela. Ela foi se tornando uma menina e se tornou uma religiosa, uma freira, e converteu até o pai no final da vida dela. O pai se arrependeu, batizou, renegou toda seu ateísmo. Veja o que um sacramento pode fazer. Tem alguém, alguma criança, alguma pessoa da sua família que não é batizada, não é crismada, não tem a primeira Eucaristia? A criança está chegando 5, 7 anos, é a idade da razão. A primeira coisa que você faz é: vou levar para a Eucaristia, vou dar um jeito, vou procurar saber na minha paróquia, meu filhinho, minha filhinha, meu netinho, minha netinha, meu sobrinho, meu afilhado. Quem é padrinho aqui para batismo? É sua obrigação. Por que é que a igreja batiza uma criança se a criança não tem nenhuma noção de nada? Os protestantes até questionam: como é que vai batizar uma criança se ela não tem condições? Tem os pais e os padrinhos que te responsabilizam. Por isso você pode escolher um padrinho pagão só porque é meu compadre, meu chegado. Eu já ouvi pessoas dizer assim: Frei, minha mãe escolheu um amigo dela, tinha nada a ver, um casal amigo dela, hoje eles estão na igreja protestante, me renega, diz que eu sou afilhado do capeta. Olha aí. Não, é meu chegado. Aí quando o padre exige: não, é casado na igreja, cadê? Fez um cursinho. Aí começa aquela confusão. Não tem um final de semana para ir. Tem uns até que mente, que falsifica. Já encontrei casos desses. A pessoa, para não ir ao curso do batismo, um final de semana, uma palestra, falsifica um documento. E depois a vida daquela pessoa, daquela criança, e a culpa, me perdoe, é do pai e da mãe. Às vezes até pela ignorância. Gente, o que eu estou falando é que a gente tem que se voltar mais para Deus, largar o pecado e voltar para Deus. Começa às vezes só de você, mas se você for de todo o coração, você vai levando sua família. A gente tem que arranjar um jeito, não é? Com carinho, com amor, com respeito, não é? Uma gota de mel atrai mais abelha, formiga, seja o que for, do que um tonel de vinagre, não é? Uma palavra doce. Olha, eu sempre dou aqui a vocês o exemplo do padre Marcelo Rossi. O padre Marcelo Rossi, um jovem playboyzinho, né? Altão, aquilo é meio feinho, ele é feiozinho. As orelhas desse tamanho. Mas era atleta, era professor de educação física, queria nem saber de Deus. Primeiro recado que Deus deu: um primo dele, muito amigo, morreu cedo. Foi o primeiro choque na vida dele. Jovem também morre. A gente está vivo, de repente, para morrer basta estar vivo. Então ele começou a pensar melhor na sua vida, começou a pensar melhor no que podia acontecer com ele. Foi o primeiro toque de Deus. Depois a mãe descobriu o grupo de oração. Quem é mãe aqui? Levante a mão. Olha, uma mãe quando reza, uma mãe quando ora, ela consegue tudo. Deus deu uma força tão grande a você, mulher. Quando seu filho está doente, você não é capaz de qualquer sacrifício para vê-lo bem. Você tem uma força tão grande, não é? Você enfrenta, é capaz de enfrentar até traficante, seja quem for, para salvar a vida do seu filho. Pois então lute pela salvação, pela libertação, como aquela mãe lutava. Ia, orava, e nem convidou algumas vezes, ele não queria ir, mas o que é que ela fazia? Ela começou a voltar bem feliz. Bem feliz. Toda vez que ela voltava da missa, do grupo de oração, ela voltava feliz, cantando louvor. Como é que você chega em casa, hein? Chega em casa já brincando, com raiva, chateado. Hoje você vai chegar feliz. Vai dizer: Deus abençoe, eles aí por você. Que tão bonito. Mas um dia você vai. Pronto, joga a semente e deixa. Não é? Assim a mãe fazia com muita sabedoria. Meus irmãos, até que um dia ele resolveu ir lá. E foi, nunca mais parou. E hoje aquela bênção
para milhões e milhões de pessoas nesse Brasil e até fora do Brasil. Vejo o testemunho de uma mãe, a oração e a fidelidade. Hoje toda a família dele, graças a Deus, participa. Assim também não desanime, né? Reze. Eu quero lhe ensinar hoje com São João. São João, aquele discípulo amado que se sentiu tão amado por Jesus. E aqui está o segredo de São João. Era um menino difícil, era um temperamento muito grande. Jesus chama ele de quê? Junto com seu irmão São Tiago Maior, de Boanerges, filho do trovão. Um dia os samaritanos não quiseram receber Jesus à sua cidade, e ele pede ao Senhor: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para matar esses infelizes tudinho? Aquela pessoa justiceira, temperamento muito forte, não é? Mas aí ele foi aprendendo. O amor de Jesus com ele foi tão grande, porque Jesus viu que por trás daquele rapaz, daquele jovem tão forte, tão justiceiro, tinha uma alma boa, talvez ferida. E Jesus foi aconchegando, né? Jesus foi dando confiança a ele. Ele sentia-se amado. Ele sentia-se amado. Como é bonito a gente amar a nossa família. Ame sua família. Mulher, sei que é difícil, mas ame seu esposo, mas ame de todo o coração, não é? Quantas mulheres conseguiram tirar o marido do vício, da cachaça? Aquela mulher, ela maltratava demais aquele marido, não aguentava mais, e aí cada vez mais que ele pirraçava com ela, não é? Porque era uma pessoa que nunca tinha sido amada por pai, por mãe. Só foi adulto muito cedo, aprendeu as coisas muito dificilmente, foi criança que não pôde brincar, tem que trabalhar, cuidar dos outros. Então, uma pessoa que não acredita muito. E aquele álcool era uma fuga para ele. Era uma fuga de tanta agonia, de tanta história. Não justifica, mas explica, né? Muita coisa a gente tem que entender a história daquela pessoa. Então ele queria encontrar naquela esposa uma mãe que ele nunca teve. Ele queria encontrar uma amiga, alguém que o amasse e o aceitasse como ele fosse, e acreditasse que ele podia mudar. Ele precisava de alguém que acreditasse que ele podia mudar. E aquela mulher o tratava mal, até o dia que ela foi na igreja. Ela conversou com o sacerdote. O sacerdote disse: minha filha, você viu que castigo, pirraça, desprezo, conversa, briga muito menos, nada resolveu. Agora vamos fazer assim, vamos amá-lo, ame de todo o coração, sem esperar nada em troca, acolha seu marido. E ela disse: padre, eu vou tentar, me ajude, reze por mim. Eu disse: estou rezando, minha filha. E aquela mulher começou. Ela jogava a comida lá, deixava o resto, só quando ele chegava, coitado, às vezes bêbado, não tinha nada para comer, não é? Ela esperou ele naquele dia, num sono terrível, ela na cozinha, rezando. Quando ele chegou, ela esquentou toda a comida, preparou, ficou ali. E ele: essa mulher, eu estou veneno, essa mulher está querendo me matar, né? Desconfiado, mas ela ali. Ele não disse nada. Outra vez, a mesma coisa, foi percebendo. Chegou um momento que aquele homem não resistiu mais. Ele pediu: por favor, me ajude, meu amor, me tire desse poço. Aquele homem aceitou entrar numa fazenda de recuperação. Saiu, passou 9 meses. São 9 meses que passam, né? É um novo nascimento, é uma nova geração. Aprendeu as coisas de Deus, se confessou, recebeu a comunhão, voltou outro homem trabalhador. Hoje vive na igreja com ela, né? Talvez até mais fervoroso do que ela, e já conseguiu levar tantos outros para Deus. Diga ao seu irmão: o que nada consegue, o amor consegue. Agora tem que ser aquele amor verdadeiro, tem que ser esse amor que vem de Deus. Porque se você quer só um amor para resolver aquele problema, você não vai ter força. Você começa até bem, quando a pessoa tem a pira recaída, e você diz: não tem jeito mesmo. Porque tem que ter uma força extraordinária.
Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Coloca a mão no coração, como aquela mulher, pensando em sua família. Eu quero amar, Eu quero amar, quero ser aquilo que Deus quer que eu seja. Mas sozinho eu não dou conta, eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Eu não posso mais viver. Por isso, vem Espírito Santo. Cada vez que você estiver fraquejando, peça isso: vem Espírito Santo. Foi isso que aconteceu na vida de São João. Ele foi amado por Jesus. Jesus o acolheu, Jesus o ensinou. Eu fico pensando, por que é que João teve coragem de, na última ceia, como vemos nesse ícone, o discípulo amado, de reclinar a sua cabeça no peito, no coração de Jesus? Primeiro, porque ele viu Jesus naquela noite fazer gestos tão bonitos e tão humildes. E olha que era a última noite de Jesus, a noite de maior agonia. Ele sabia tudo que estava esperando. Ele sabia que ele ia ser traído, ele sabia que ele ia ser preso, ia sofrer, ia ter que beber cada gota daquele cálice. Mas Jesus é tão bom e tão maravilhoso, e nós devemos ter tanta confiança nele, que mesmo sabendo de tudo isso, ele diz, o próprio São João no capítulo 13, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Jesus é como o sândalo, cada vez que a gente bate mais nele, ele só sai perfume. Como aquela ave, o pinheiro, né? O pinus, né? Até a resina dele, que são como fossem as lágrimas, quando ele é ferido, é perfume, se torna incenso. É como um incenso, a pedra de incenso, quando a gente joga na brasa, ela exala, ela se consome, mas exala o perfume. É como uma vela que ao iluminar se queima, se consome no altar de Deus. Assim era Jesus, lavando os pés dos discípulos, né? Dando-se na Eucaristia, perdoando, dizendo que eles não tivessem medo, que Jesus estava com medo, ele vai chegar naquela noite até suar o quê? Sangue. Mas ele esquece o seu medo e diz: não tenham medo, eu vou ser entregue, vocês vão cada um me abandonar, mas eu estou convosco. Diz a Pedro, né? Pedro diz: todos podem te negar, eu não te negarei. Mas ele diz: você vai me negar, o galo vai cantar, mas não desiste de Pedro. Quanta bondade. Tudo isso foi tocando tanto o coração daquele jovem discípulo, apóstolo, que ele não teve outra coisa a não ser abraçar Jesus. Ele não queria só ser consolado, ele queria consolar Jesus. Por isso que ele é tão amado, porque ele sentia-se tão amado, tão protegido. Quem era ele para poder consolar Jesus? Ninguém. Por isso que ele ficava sempre perto de Nossa Senhora, e por isso que na cruz Jesus o deu para a mãe, porque você quer ficar perto de Jesus, você quer consolar Jesus, você não quer mais ver Jesus ser ofendido pela sua família, você quer a salvação da sua família, peça à mãe que o filho atende. Você ficar firme com Jesus, firme no serviço, no amor à sua família, você tem que ter uma força, e essa força se chama Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima. Amém? Irmãos, São João é para nós esse exemplo. Por isso que depois de passar por todo o sofrimento ao lado de Nossa Senhora, ele fica aos pés da cruz. Na hora da ressurreição, ele é o primeiro que corre com São Pedro, chega mais rápido, mas espera, respeita a autoridade. O Papa não é ele, o Papa é Pedro. Então deixa primeiro Pedro olhar, ver tudo, depois ele entra, vê, acredita, ele ressuscitou, porque ele está em paz. Então o convite é que seja um João, seja um discípulo amado, sinta esse amor de Jesus na alegria e na tristeza, console o coração de Jesus hoje, diga: Senhor,
Meu grande objetivo de vida é salvar toda a minha família, é levar toda a minha família para junto de Ti. É que nenhum se perca, meu Deus. Por isso eu quero Te pedir hoje perdão. Hoje ao Te receber, eu quero encostar também não só a minha cabeça, mas o meu coração junto ao Teu coração. Eu quero dizer: perdoa, Senhor, toda a minha família, porque tantas vezes, como Pedro, eles negam, eles entram, estão perto de você, mas ainda não acreditam. Mas eles são Teus, Senhor. Não desista de nenhum deles. Eu estou aqui por eles. Amém? E saiamos com a certeza que Jesus vai levar muito em consideração. Olhe, termino com isso. Um só gesto de amor puro ao coração de Jesus que você faça pela sua família vale mais que todos os pecados da sua família. Você confia nisso? Um só ato de amor puro que você tinha por Jesus vale mais do que tantas palavras de blasfêmia ou tantas pessoas que vivem ainda distante de Deus na sua casa. Um ato de amor puro vale a pena, porque Jesus não vai deixar de recompensá-lo, alcançando a sua família. Ame a Jesus e o console, lutando pela salvação dos seus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos rezar o credo Niceno Constantinopolitano.